Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a decisão do Alexandre de Moraes que vai levar o recurso de Bolsonaro para a votação na primeira turma, hein? Olha só que coisa. E ele diz ele que está só aguardando a manifestação da PGR e vai encaminhar para a primeira turma o recurso, né? Muita gente achava que ele não encaminharia o recurso para a primeira turma com medo de ter votos desfavoráveis, mas como eu disse aqui, existe sim a possibilidade de ele encaminhar para a primeira turma, porque, de novo, o que ele está buscando aqui? Ele está buscando a solidariedade dos coleguinhas do STF. Ele está, sim, numa situação muito complicada. Lei Magnitsky não é fácil, vai prejudicar ele muito, e ele ainda nem percebeu o quanto que vai prejudicar, mas ele quer, então, cobrar dos coleguinhas. Então, vocês me botaram nessa bagunça aqui, tá todo mundo feliz com o que eu estava fazendo. Agora, como é que vai ser a coisa, né? Quem é que vai comigo daqui para frente? E aí, vamos ver como é que vai ser essa votação na primeira turma. Essa notícia foi sugerida por Vasco Perde para o time B da Light, Leandro Original MT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Alexandre de Moraes decidiu que vai levar o recurso de Bolsonaro para a primeira turma do STF. Está aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes do STF vai levar ao plenário da primeira turma da Corte o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão que determinou sua prisão domiciliar. Auxiliares de Moraes observam que recursos contra decisões monocráticas sempre são analisados pelo colegiado, o que no caso do ex-presidente não seria diferente. Então repara que havia uma pressão do pessoal da primeira turma, tá? Do pessoal da primeira turma, para que o Alexandre de Moraes não levasse essa decisão para eles, que o Alexandre de Moraes deixasse isso, não manda para ninguém o recurso. Ele pode fazer isso? Em tese, não, né? O devido processo legal, o processo judicial, ele deveria levar o recurso justamente para a primeira turma. Mas o problema todo é que ninguém quer se comprometer, tá todo mundo vendo que tá dando merda, né? Ao contrário, o Alexandre de Moraes quer que as pessoas se comprometam. Ele está se sentindo ferido, está se sentindo traído pelas pessoas. Lembra do discurso que ele fez quando teve o caso da Magnitsky, quando retomaram os trabalhos do STF? Ele usou a palavra traição várias vezes. É lógico, ele usou a palavra traição para dizer que o Trump estava traindo o Brasil, que o Eduardo Bolsonaro estava traindo o Brasil e não sei o que lá, mas a verdade é que ele usou essa palavra várias vezes porque ele estava reclamando de traição. Porque ele sofreu a Lei Magnitsky e o resto do pessoal se afastou dele. Ele se sentiu traído, né? E aí qual que foi a resposta dele? Mandou prender o Bolsonaro agora e vai jogar essa decisão para a primeira turma e vai querer ver o que o pessoal vai fazer. Ele acha que vai passar aqui, ó. A tendência é que hoje o colegiado composto, além de Moraes, por Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Luiz Fux, tenha maioria para rejeitar o recurso, ou seja, ficariam do lado do Alexandre de Moraes, né? E com isso, né, ajudariam o Alexandre de Moraes, porque acabariam com a dúvida se ele tem apoio ou não, ele teria apoio, e aí provavelmente entrariam mais na frente, né? Quem votar desse jeito vai entrar mais na frente na lei da Lei Magnitsky mais adiante. Vamos ver se isso vai acontecer, quantas pessoas vão votar a favor do Alexandre de Moraes. Basta que 2 votem, porque já tem o voto dele. Então basta que, sei lá, o Flávio Dino e o Cristiano Zanin votem também e acabou. Não tem mais alternativa, porque os outros dois, o Fux e a Carmen Lúcia, mesmo que votem não, no caso já estaria consolidada a decisão do Moraes e a prisão do Bolsonaro, né? A prisão domiciliar do Bolsonaro, né? Então, aqui, ó, a tendência é que hoje o pessoal vote com o Moraes, mas repara que até o pessoal aqui da Rede Globo, né, que é totalmente contra o Bolsonaro, totalmente a favor do Alexandre de Moraes, até eles colocam um porém nessa história. Por quê? Porque eles sabem que tem 2 forças, na verdade tem 3 forças muito grandes atuando nesse momento aqui, né? Primeira coisa, é lógico que ninguém quer entrar na Lei Magnitsky, ou seja, todo mundo está sabendo que existe o risco de entrar na Lei Magnitsky se votar contra o Bolsonaro nesse recurso, né? Segundo, muita gente está chateado porque essa decisão do Alexandre de Moraes foi tomada de supetão, ele mandando no STF, literalmente. Aliás, inclusive o Barroso e o Gilmar Mendes deixaram transparecer em entrevistas que eles só ficaram sabendo da decisão da prisão do Bolsonaro depois que ela já tinha sido feita, ou seja, eles não foram consultados. Isso quer dizer que eles ficaram insatisfeitos, porque o Alexandre de Moraes está tomando essa decisão. Mas, de novo, qual que é a lógica do Alexandre de Moraes aqui? Ele está se sentindo traído pelo STF. Porque no que ele foi sancionado com a Lei Magnitsky, todo mundo se afastou dele. Todo mundo começou a ver como é que vai resolver esse problema no final das contas. Ele quer agora chamar todo mundo. Isso pode ter o efeito exatamente o contrário. Ele pode ter o efeito vamos supor que 3 pessoas dessa lista votem contra o Alexandre de Moraes. Ou seja, votem a favor da liberdade de Bolsonaro.
Bolsonaro voltaria à liberdade e isso certamente significaria um revés enorme para o Alexandre de Moraes, indicando inclusive que ele não tem chance nenhuma de aprovar a prisão do Bolsonaro, a condenação e a prisão do Bolsonaro no final do processo. Então, embora o pessoal aqui diga que tá curioso, não sei, que deve passar, o que os jornalistas estão querendo dizer aqui? Não, ele vai botar para a primeira turma porque ele acha que vai passar. Mas dá para ver a hesitação do pessoal aqui, né? Antes do recurso ser apreciado pelo plenário, porém, a Procuradoria-Geral da República ainda deve se manifestar sobre o pedido da defesa de Bolsonaro. O que é muito curioso, porque o Alexandre de Moraes não pediu essa manifestação da PGR na questão da prisão do Bolsonaro, né? Por quê? Porque sabia que o PGR não daria essa anuência. E agora, como é que o PGR vai se comportar? O PGR também foi jogado na frigideira. O Alexandre de Moraes está fazendo aquilo que eu falei para vocês que ele queria fazer com essa prisão do Bolsonaro. Vem cá vocês todo mundo, vem cá vocês todo mundo. Quero todo mundo aqui. Ou vão me apoiar, ou então não vão apoiar, e aí, meu amigo, eu fui traído, né? E aí tem o terceiro ponto desse negócio. Eu falei que tinha três forças, né? A terceira força é a força oculta de não sei que gancho que o Alexandre de Moraes tem desse pessoal. Eu sei que ele tem do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes está claramente comprometido com o Alexandre de Moraes, né? Eu acho que internamente ele já tem criticado o Alexandre de Moraes, ele já está querendo pular fora dessa história, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Alexandre de Moraes deve ter alguma coisa contra o Gilmar Mendes, ameaçando o Gilmar Mendes ali com chantagem. A Carmen Lúcia me parece ser a mesma coisa. O que ele tem sobre o Zanin e o Dino, eu não sei. Né? O Fux parece que já está fora dessa parada. O Fux já está abertamente contrário ao Alexandre de Moraes agora, né? Mas lembra, precisa de 3 votos na primeira turma para que Bolsonaro seja liberado. Então é uma coisa muito curiosa, é o que eu falo para vocês, eu acho que é uma coisa interessante isso daqui, porque pode, por um lado, é verdade, mostrar que o Alexandre de Moraes está forte, vamos supor que a PGR volte de novo lá, coloque que realmente o Bolsonaro tem que ser preso mesmo e que os outros ministros lá, pelo menos 2 deles, votem com o Alexandre de Moraes e aí acabou o assunto. O Moraes mostra que está com força ainda, que vai conseguir prender o Bolsonaro e coisa e tal. O problema é que provavelmente depois disso vai vir Magnitsky por aí, ou seja, pra gente é divertido de qualquer forma, qualquer que seja o que aconteça, é divertido, né? Ou vai vir Magnitsky para mais gente lá na primeira turma, ou então o pessoal vai se voltar contra o Alexandre de Moraes e a coisa toda vai desandar completamente. Eu, inclusive, não duvido que, nesse momento, muita gente no STF está torcendo para passar anistia no Congresso, exatamente para não ter que se comprometer com essa movimentação do Alexandre de Moraes, né? E lembra, tem outra coisa também que tem nessa história, como eu falei para vocês, muito empresário pressionando, porque o governo Lula até aqui está fazendo pouco das sanções, dizendo que não, que as sanções não machucaram tanto assim, que foi uma coisa levinha e não sei o que lá, mas a minha suspeita é que as sanções machucaram muito mais do que esse pessoal imagina ou está admitindo, né? A gente vai ver isso com o tempo, com a economia brasileira. Então, ou seja, para mim tá perfeitamente razoável o que está dizendo aqui, né? E outra indicação de que existe descontentamento com o Alexandre de Moraes, que a grande briga agora é o Alexandre de Moraes com o resto da primeira turma e com o PGR, ele quer botar, vamos todo mundo junto, vamos todo mundo passear na Magnitsky aqui, todo mundo junto, né? Essa coluna da Malu Gaspar, né? Malu Gaspar, ela claramente é de esquerda no Globo e fala aqui de forma aberta pela esquerda, e ela fala aqui, ó, escolhas de Moraes sobre Bolsonaro são mais guiadas por capricho do que por princípio. Ela está dizendo aqui o seguinte, de novo, ela acha que Bolsonaro tem que ser preso, que Bolsonaro golpista e não sei o que lá e coisa e tal, mas ela está naquele grupo que eu falo para vocês que é cada vez maior entre o STF, entre os políticos brasileiros e até entre a esquerda em geral, que acha que o Alexandre de Moraes está errando demais, né? Ou seja, tudo bem que todo mundo quer prender Bolsonaro nessa turma, mas acha que o Alexandre de Moraes está fazendo muita merda nessa história. Então ela coloca aqui, ó, que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro desencadeou um debate intenso no meio jurídico, incendiou o Congresso Nacional e botou o Supremo em alerta, à espera de mais represálias vindas dos Estados Unidos. As represálias devem vir depois da votação da primeira turma, conforme for a votação da primeira turma. Em paralelo, deu-se um curioso consenso em torno da inevitabilidade de prisão. Não, consenso, coisa nenhuma, né? O pessoal falava que não, que o Alexandre de Moraes tinha que fazer isso. Por esse raciocínio, Alexandre de Moraes não tinha escolha, uma vez que o ex-presidente foi além do limite da afronta às instituições. Prender Bolsonaro era a única alternativa disponível para proteger a soberania nacional dos ataques da extrema-direita.
E aí ela cita aqui que, por exemplo, teve aquele caso que ele foi para a Embaixada da Hungria e que, assim, não foi uma afronta maior do que essa, e, no entanto, ele não fez nada. Ou seja, escolha ele tinha, ele poderia simplesmente ignorar esse negócio. E aí que eu falo para vocês, o que é esse recado que eles estão dando aqui? O recado que eles estão dando aqui é que, ó, Xandão, você chamou a gente para essa parada porque quis. Porque não precisava ter chamado a gente para botar a gente nessa roubada. A gente tá sabendo que o que você tá querendo aqui é testar a lealdade da galera, é ver quem tá contigo e quem não tá contigo. Quem tá contigo vai ter que votar lá na primeira turma e botar o seu nome ali, Magnitsky, ali, assina embaixo. Quero Magnitsky, assina embaixo. Então, vamos ver se esse pessoal vai ou não vai. Mas eles estão dizendo aqui, olha só, Xandão, você botou a gente nisso de sacanagem. A gente sabe que é sacanagem de você esse negócio aqui. Então, eu não sei não, tá? Eu tô achando que essa coisa vai para a primeira turma e vai derrubar a prisão do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. O Bolsonaro vai ser liberado nessa primeira turma numa votação que vai escancarar o quanto o Alexandre de Moraes está isolado nessa parada. É lógico que nos bastidores ele vai estar dizendo, não, porque se a gente ceder agora, vai ter que ceder sempre que um líder estrangeiro fizer uma coisa. Mas o que as pessoas estão dizendo aqui, olha só, não é bem assim não, Xandão, porque você fez essa coisa porque quis. Você não precisava ter feito isso. Dizer que o Trump está fazendo pressão, não sei o que lá, até aqui a gente estava contigo. Agora essa prisão do Bolsonaro, tu exagerou, tu fez isso porque quis, porque quer testar a lealdade mesmo. Então, eu não sei não, eu acho que a gente está caminhando para essa situação em que o Alexandre de Moraes vai perder na primeira turma, o Bolsonaro vai ser solto e a partir daí, meu amigo, desandou o processo do golpe inteiro.